Capítulo 14. Enquanto o pesado carro avançava pelo tráfego a caminho de Londres, comecei a ler os questionários preparados por Vaughan. As pessoas que haviam preenchido os formulários representavam o perfil do mundo de Vaughan: 2 programadores de computador de seu antigo laboratório, uma jovem nutricionista, várias aeromoças, um médico especialista da clínica de Ellen Hamilton, além de Seagrave e sua esposa Vera, produtor de televisão, e Gabriele. Pelos currículos, constatei que todos, como já imaginava, tinham algum envolvimento em pequenos ou grandes desastres de automóvel. Em cada questionário, a pessoa recebia uma lista de celebridades de vários mundos: política, entretenimento, esporte, crime, ciência e artes. A partir daí era convidada a planejar um desastre de carro imaginário em que um deles poderia morrer. Ao examinar a lista, verifiquei que a maioria das personalidades ainda estava viva. Só umas poucas haviam morrido, algumas destas em desastres de automóvel. Os nomes davam a impressão de terem sido escolhidos ao acaso numa rápida recordação de manchetes de jornal e revista, noticiários de ferimentos e uma pesquisa exaustiva e prolongada. Quase todas as confrontações violentas concebíveis entre o automóvel e seus ocupantes estavam relacionadas a mecanismos de ejeção de passageiros, a geometria das lesões nas rótulas e nos quadris e de formação dos compartimentos dos passageiros, em colisão de frente e pela traseira. Os ferimentos sofridos em acidentes acontecidos em trevos, em cruzamentos rodoviários, nas junções de estradas de acesso com vias expressas, os mecanismos que comprimiam os corpos e os carros nas colisões frontais, ferimentos abrasivos causados por capotagem, a amputação de membros por armações de teto e janela também durante capotagens, lesões faciais causadas pelo painel e pelo para-brisa, ferimentos no crânio causados por espelhos retrovisores e parassóis, queimaduras de primeiro e segundo graus em acidentes envolvendo o rompimento e a explosão do tanque de combustível, lesões no peito decorrentes da empalação da coluna da direção, ferimentos abdominais causados por defeitos no cinto de segurança, colisões secundárias entre os bancos da frente e os traseiros, ferimentos cranianos e espinhas causados pela projeção do corpo através do para-brisa, ferimentos diversos no crânio causados por fragmentos de vidro de para-brisa, ferimentos em menores, crianças e bebês de colo, machucados causados por membros protéticos, lesões sofridas em carros adaptados para deficientes físicos, ferimentos complexos em amputados, ferimentos causados por acessórios, os mais variados, como toca-fitas, porta-bebidas e telefone celular, os ferimentos causados pelo emblema do fabricante, pelos mecanismos do cinto de segurança e pelas trancas da janela. Por último, vinham os ferimentos que, sem a menor sombra de dúvida, mais preocupavam Vaughan: os ferimentos genitais provocados pelos acidentes de automóvel. As fotografias que ilustravam as opções disponíveis haviam sido obviamente montadas com extremo cuidado, arrancadas das páginas de publicações de medicina legal e manuais de cirurgia plástica, copiadas de monografias de circulação interna, extraídas de relatórios de cirurgias, roubados durante suas visitas ao hospital de Ashford. Quando Vaughan entrou com o carro no pátio de um posto de gasolina, a luz vermelha do cartaz de cima iluminou aquelas fotografias glamourosas de ferimentos terríveis. Seios de adolescentes deformados por mostradores do painel, mamoplastias parciais de donas de casa, idosas pelos cromados da armação do para-brisa, mamilos seccionados por emblemas do fabricante no painel, ferimentos em genitálias masculinas e femininas, causadas por volantes e para-brisas durante a ejeção, colunas de porta entortadas, molas de banco e alavancas de freio de mão, pinos de toca-fitas. Uma sucessão de fotografias de pênis mutilados, vulvas cortadas, testículos esmagados foi iluminada pela claridade avermelhada, enquanto Vaughan se
postava na traseira do carro, junto com uma frentista do poço, conversando na maior jovialidade sobre o corpo dela. Em várias fotografias, a origem do ferimento era indicada pelo detalhe da parte do carro que o causara. Ao lado da fotografia de um pênis bifurcado, numa enfermaria de acidentados, havia o relevo de uma alavanca de freio de mão. Por cima de um close de uma vulva toda avariada, havia a copa do volante com o emblema do fabricante. Essas uniões genitálias, dilaceradas com partes da carroceria e do painel do carro, formavam uma série de módulos perturbadores, unidades numa nova moeda corrente de dor e desejo. Encontrei as mesmas conjunções, ainda mais aterradoras, quando pareciam evocar elementos latentes de caráter, nas fotografias de lesões faciais. Esses ferimentos eram tão detalhados como manuscritos medievais, com esses detalhes embutidos de adorno, espelhos, retrovisores e mostradores do painel. O rosto de um homem que tivera o nariz esmagado aparecia ao lado de um emblema cromado com o modelo e o ano do carro. Uma jovem negra, de olhos vidrados num leito de hospital, era mostrada ao lado de um espelho retrovisor, cuja superfície reflexiva substituía a visão da vítima. Comparando os questionários preenchidos, notei os diferentes modos de acidentes escolhidos pelos pesquisadores de Vaughan. As opções de Vera Seagrave haviam sido feitas ao acaso, como se ela mal distinguisse uma ejeção pelo para-brisa de uma capotagem ou de uma colisão de frente. Desconcertantes eram as de Seagrave nos desastres que ele imaginava. Os únicos ferimentos sofridos pelas vítimas hipotéticas eram nos órgãos genitais. Diferentes dos outros pesquisados, Seagrave escolhera uma pequena galera de alvos, constituída apenas por 5 atrizes de cinema, ignorando os políticos, esportistas e as personalidades da televisão relacionados por Vaughan. Nessas 5 mulheres, Garbo, Jane, Mansfield, Elizabeth Taylor, Bartow e Raquel Well. Seagrave projetara um autêntico matadouro de mutilação sexual. Buzinas soavam à nossa frente. Alcançáramos o tráfego mais intenso nos subúrbios da zona oeste de Londres. Vaughan tamborilava com os dedos no volante, impaciente. As cicatrizes de boca e da testa formavam um rendilhado à claridade da tarde, as áreas de delimitação de uma futura geração de ferimentos. Continuei a virar as páginas dos questionários de Vaughan. As fotografias de Jane Mansfield, John Kennedy, Camille e James Dean haviam sido marcadas com crayons coloridos, com linhas circulando seus pescoços e áreas púbicas, peitos e faces escurecidos, outras cortando bocas e abdômenes. Jane Mansfield saía de seu carro numa foto de publicidade do estúdio, o pé esquerdo no chão, a coxa direita levantada para revelar o máximo da superfície interna. Os seios projetavam-se para a frente, por baixo de um sorriso cativante, convidativo, e quase encostavam na junção da coluna da porta com a armação do para-brisa. Uma das entrevistadas, Gabriele, marcara ferimentos imaginários no seio esquerdo e na coxa exposta. Riscara uma linha colorida pela garganta, assinalar as partes do carro que causariam com aquele corpo. As áreas livres em torno das fotografias eram ocupadas por anotações com a letra rabiscada de Vaughan. Muitas terminavam com um ponto de interrogação, como se Vaughan especulasse sobre modos de morte alternativos, aceitando alguns como plausíveis, rejeitando outros como extremamente radicais. Uma fotografia de uma agência de notícias, já meio apagada do carro em que Albert Camus morrera, fora meticulosamente reconstituída. Painel e para-brisa marcados com as palavras cavalete nasal, palato mole, arco zigomático esquerdo. Uma área na seção inferior do painel era reservado aos órgãos genitais de Camille. Os mostradores cobertos por linhas cruzadas com uma chave de indicações na margem esquerda. Glande do pênis, septo escrotal, canal da uretra, testículo direito. Para-brisa fraturado,
se abria sobre o capô amassado do carro. Uma arcada de metal rompido revelava o motor e o radiador cobertos por uma faixa branca comprida, pontilhada, em forma de V, com a palavra sêmen. Ao final do questionário surgia a última das vítimas de Vaughan, Elizabeth Taylor. Saltava de uma limusine com o motorista diante de um hotel de Londres, sorrindo por cima do ombro do marido das profundezas do banco traseiro, pensando naquela nova álgebra da posição das pernas e das áreas dos ferimentos que Vaughan vinha calculando. Examinei suas coxas, seus joelhos, as molduras cromadas da porta e a tampa do porta-bebidas. Presumi que Vaughan ou seus pesquisados haviam disposto o corpo da atriz de cinema nas posturas mais bizarras, como um piloto dublê louco, e que os carros em que ela andava se tornariam instrumentos para explorar todas as possibilidades pornográficas e eróticas, tudo o que se podia conceber em matéria de sexo, morte e mutilação. A mão de Vaughan tirou-me a pasta e tornou a guardá-la em sua maleta. O tráfego parado, as pistas de acesso ao West Haven congestionadas pelo início da hora do rush de saída da cidade. Vaughan encostou-se no peitoril da janela, levantou os dedos para as narinas, como se aspirasse o último odor de sêmen das pontas. Os faróis baixos do tráfego em sentido contrário e as luzes que vinham de cima da via expressa, nas placas de sinalização e de localização, iluminavam o rosto isolado daquele homem obcecado ao volante empoeirado de seu carro. Olhei para os motoristas dos carros ao nosso redor, visualizando suas vidas baseado na definição de Vaughan. Para ele, esses motoristas já estavam mortos. Em 6 faixas, o tráfego foi avançado para o trevo da West Haven, naquele imenso ensaio vespertino de sua própria morte. Luzes traseiras vermelhas faiscavam como pirilampos. Vaughan segurava a borda do volante, numa atitude passiva, olhando com uma expressão de derrota para a fotografia de passaporte esmaecida de uma mulher anônima de meia-idade, presa no duto de ventilação do painel. Quando 2 mulheres passaram pelo acostamento, lanterninhas de cinema, prestes a entrar em serviço, Vaughan se impertigou e estudou seus rostos, os olhos alerta, como os de um criminoso. Enquanto ele as observava, baixei os olhos para sua calça manchada de sêmen, excitado por aquele automóvel cheio de mucos de todos os orifícios do corpo humano. Pensei nas fotografias, nos questionários e compreendi que definiam a lógica de um ato sexual entre mim e Vaughan. Suas coxas largas, quadris e nádegas firmes, os músculos cheios de cicatrizes da barriga e do peito, os mamilos salientes, tudo convidava a ferimentos incontáveis, esperando entre pinos, alavancas e botões de controle no interior do carro. Cada um daqueles ferimentos imaginários era o modelo para a união sexual da pele de Vaughan e da minha. A tecnologia distorcida do desastre de carro proporcionava a sanção para qualquer ato pervertido. Pela primeira vez, um psicopatologista benevolente nos chamava, emoldurava por dezenas de milhares de veículos percorrendo as estradas, nos gigantescos jatos que decolavam por cima de nossas cabeças, nas mais humildes estruturas de máquinas. Tocando a buzina, Vaughan forçou os motoristas nas faixas mais lentas a lhe darem passagem até ao acostamento. Ele virou, então, para o estacionamento de um supermercado construindo ao lado da via expressa. Fitou-me com uma expressão solícita. Você teve uma tarde dura, bala. Compro uma bebida no bar, vou levá-lo para um passeio.